Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Berta. E eu sou a Tassi. Juntas nós somos o Pode Conspirar. E para essa semana a gente escolheu um tema que bom, conspirador raiz aí deve conhecer, mas não tem tanto material assim no Brasil. Isso que é até legal trazer. É um tema relativamente recente também. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Ilha Plan. E o que ela é de verdade, quais são as teorias da conspiração aí sobre ela. E, como sempre, antes do nosso episódio, vamos para as indicações. Vocês têm indicações, meninas? Eu quero indicar pra vocês o filme Contágio, que é muito bom. E tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu sei que a gente viveu uma pandemia. Eu sei, eu sei. Mas agora vocês vão olhar esse filme, né, de uma outra perspectiva. Uma perspectiva de pessoas que já passaram por uma pandemia. Então é muito mais acurado e fica diferente na hora que você assiste. Então eu recomendo Contágio pra assistir. É isso aí. Bem, gente, eu não tenho recomendação hoje, não. A minha indicação era esse filme também, então então a Berta Desculpa! já falou, então já tá falado. Desculpa, perdão. Ah, não, outra coisa também que é totalmente fora da caixinha, que se chama Utopia, que é da Prime, da Amazon Prime. Não tem a segunda temporada, infelizmente, mas também tem a ver com essa coisa de pandemia e de contágio e de fim de mundo. É interessante assistir porque a gente tem uma outra perspectiva agora que a gente está terminando, assim eu espero, esse período pandêmico. Então, é outra coisa que vale a pena ver. Apesar de não ter segunda temporada. Mas vale a pena ver. Eu gostei. Tem gente que não gostou, tem gente que achou que foi muito ruim. Mas eu particularmente gostei. Não achei tão ruim assim, não. Eu vi um podcast, Mundo Freak, que estava falando sobre a Ilha Plan. Aí, ó. Agora que eu lembrei. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Fala. Então tá, hoje nos Conspiradores Comentam, nós temos o comentário no nosso episódio de número 51, que tem como título Assombração Transformer, Estradas Assombradas. E aí esse comentário é lá do nosso canal do YouTube, da Thelma Ribeiro, onde ela comenta o seguinte: os assuntos até que são legais, mas a risadeira e a falta de seriedade da Tassi estraga muito o pod. Pelo amor, não entendi o porquê esse monte de risada falando de Paranapiacaba. Qual a graça? Daí, nossa resposta oficialmente para Thelma é a seguinte: olá, Thelma. Obrigada por ouvir nosso podcast e comentar. O Pode Conspirar é feito de uma forma descontraída por todas as meninas, cada uma com sua forma de abordar os temas. Fazemos assim, pois alguns episódios são com temas mais pesados, outros mais leves, mas essa é a nossa marca e muita gente gosta do nosso trabalho, por sermos assim, cada uma com sua própria personalidade. Então, assim, eu queria complementar essa resposta, né? E falar que, assim, vocês que estão aqui, vocês que são ouvintes assíduos, ou vocês estão chegando aqui pela primeira vez, a nossa intenção aqui é justamente passar de forma diferente de que você ouviria, sei lá, no âmbito jornalístico, né? Aqui a nossa abordagem é totalmente diferente. E a gente quer fazer assim. É o nosso jeito de fazer, né?
Se você não gosta do nosso jeito de fazer, ótimo, comentou o pelo amor, não entendo essa risadaria toda, ótimo, porque comentário negativo também ajuda o canal. Ótimo, muito obrigada. Mas só para deixar claro, esse é o nosso jeito de fazer. Se você não gostou, você vai encontrar outros tipos de podcast por aí, outros tipos de conteúdo que vão te agradar mais. Tá certo? Eu acho que a gente sempre teve essa preocupação de deixar muito claro que não é conteúdo educacional, não é conteúdo científico. Pelo amor de Deus, gente, a gente usa o Reddit como fonte. não é minha série do que tá sendo falado aqui. A proposta do podcast é ser uma coisa mais descontraída, é falar de teoria da conspiração. Tanto que quando a gente vai falar de algo que realmente é real, ou que tá documentado, ou que é científico, a gente avisa, olha, agora, né, a gente vai falar de uma coisa que realmente aconteceu. Ou às vezes a Beta traz, ou a Tassi traz alguma perspectiva mais científica, a gente sempre avisa, porque a proposta não é essa mesmo, a proposta é ser mais descontraído. Igual a Beta falou, tem N podcasts que vão nessa linha mais científica. Você tem o Nerdcast, você tem o Ciência Suja, que é um podcast que fala sobre perspectiva de ciência de uma forma mais séria. Então, assim, tem espaço pra todo mundo, nem todo mundo vai se identificar. Gente, não se torturem. Vocês têm N opções na vida de vocês. Não percam tempo com aquilo que vocês não gostam. Exatamente, e aqui a gente não tá prometendo nada sério. Inclusive, você pode checar pelos nossos títulos. O título desse mesmo é Assombração Transformer. Gente, como você leva a sério algo que se chama Assombração Transformer? Então é isso. Não, mas é verdade, gente. Aqui no Pode Conspirar, a gente fala muito naturalmente, como se a gente estivesse conversando mesmo, batendo um papo, né? Então não é nada assim muito sério, claro, tem horas que a gente traz coisas assim mais de informação mesmo para vocês, mas a gente tenta levar tudo numa leveza, entendeu? Porque as coisas já são muito complicadas, entende? E aí aparece a pessoa querendo complicar mais ainda. Mas assim, todo comentário, né, tipo, é bem-vindo, né? Mas assim, se você não gosta da nossa personalidade, a gente não vai mudar por sua causa. Sinto muito. Só isso. Só isso que Exato. eu digo. Mas é isso, gente. A proposta não é ser sério. A gente tem um episódio de mitologia silvista. Ouça aquele episódio e você vai entender do que eu tô falando. Se você tem alguma dúvida sobre o propósito sério desse podcast. Melhor episódio. Um dos meus favoritos. Eu não paro de dar risada. É maravilhoso. Então, assim, se você não gosta de risadaria, não ouça mitologia silvista, porque você vai se irritar. Com certeza. Mas é isso. Bom, aí, eu quero só aproveitar aqui, então, aproveitar o link e falar assim, olha, gente, a gente tem um canal do YouTube, então se você quiser apoiar nosso trabalho, vai lá no nosso canal no YouTube, que é o @podeconspirar. Não é @, é só Pode Conspirar mesmo. Então, lá você pode comentar, interagir com a gente responde assim que possível. Também tem a nossa principal fonte de comunicação com vocês, que é o Instagram do @podeconspirar. Nos siga, comente, compartilhe, manda direct falando alguma coisa interessante, algum assunto que você gostaria muito de ver aqui, que você tem curiosidade de saber, você pode mandar pra gente poder pesquisar sobre. Se você tá ouvindo em alguma plataforma que dê para avaliar a gente, que dê para curtir, dar estrelinha, Spotify, Apple, por favor, nos avalie, porque isso ajuda melhor na distribuição do episódio, tá? E recomenda pros amiguinhos também, porque o boca a boca sempre é melhor. Não, é muito legal que tenham aparecido mais avaliações lá no Spotify. Então, lembrando, né, que se você ouve pelo Spotify, tem lá a possibilidade de avaliar agora. Né? Então, se você puder deixar lá a sua avaliação, positiva, negativa, enfim, a sua avaliação. Isso ajuda também a distribuir mais o conteúdo do podcast. É isso. É isso aí, gente. Então vamos pro tema, não? Vamos pro tema, que hoje esse também é candidato ao bingo, porque envolve de tudo um pouco. É verdade. Gosto. Então, hoje a gente É um vai dos falar meus preferidos sobre... também, eu acho que esse tema, porque é um tema que não tem quase aqui.
né? Uhum. Eu acho que poucas pessoas já ouviram falar. E é bem interessante, principalmente no contexto que a gente está vivendo agora. Sim, verdade. Então, bem, a gente já falou, né, que a gente vai falar hoje sobre a Ilha Plum, né? E, para quem não sabe, a Ilha Plum é uma ilha que ela fica localizada nos Estados Unidos, né, no estado de Nova York, perto de Long Island. Então, quem já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris já deve ter ouvido muito falar de Long Island e nos episódios. E assim, essa ilha, ela tem por volta, assim, o comprimento dela é uma extensão de 4,8 quilômetros, né? E assim, ela é bem próxima mesmo dessa região de Long Island. Uma coisa que eu também queria falar para vocês sobre a ilha é que assim, que é o ponto-chave aqui do nosso tema de hoje, né? Esse espaço lá tem um laboratório que ele foi projetado, né? Segundo o que nós pesquisamos, ele foi projetado por nazistas, justamente para poder ajudar os Estados Unidos ali. Eu Sério? achei Eu não sabia disso, não. para ajudar os Estados Unidos em relação à guerra. Não, Eu achei não, isso. claro que não. Isso aí é teoria da conspiração. Eu achei isso. Não. Porque lá eles têm um centro chamado Centro para Pesquisa de Doenças Animais. E o objetivo era testar o quê? Testar armas biológicas nesse Não, local. isso é teoria da conspiração. Eu não sei. Eu achei isso na Tem minha um pano pesquisa. de fundo, né, pra isso, que é parcial teoria da conspiração, parcial não é. Ixi, Porque tem de fato, tinha um laboratório na Alemanha, que era o Reims. Esse laboratório Reims, ele foi construído em 1900, é o 1910. mesmo da maionese? Não, ele escreve diferente. Não é o mesmo da maionese. E era um laboratório, acho que foi um dos primeiros laboratórios com essa finalidade de estudar animais e tal. E assim, esse laboratório recebeu investimentos enormes durante a Segunda Guerra. Como a gente já comentou, até quando a gente falou da Operação Paperclip, armas de guerra baseadas em doenças, em guerra biológica, não é novidade. Né? Isso a Alemanha nazista já tinha estudos, o Japão também tinha estudos na época do nazismo. E esse laboratório é um dos maiores em referência e recebeu um super apoio durante a Segunda Guerra. E o cara que estava à frente disso tudo na Alemanha nazista era o Erich Traub, que era um cara famosão aí dos experimentos com armas biológicas e principalmente com animais. E a marca registrada dele era um projeto com carrapatos. Isso vai ser importante mais daqui pra frente. Sim. Ele queria usar carrapatos. E aí, na Operação Paperclip, o Erich Traub foi um dos que foi trazido, né? Se você quer relembrar a Operação Paperclip, vê lá o episódio de teorias que parecem da conspiração, mas não são, que a gente fala de Operação E é maravilhoso esse episódio. É muito Vá legal. lá, porque é muito legal. E o Erich Traub veio nesses cientistas aí que tiveram passado dos crimes de guerra apagados e vieram para os Estados Unidos. E aí tem teorias de que eles usaram cientistas que vieram da Operação Paperclip na construção do laboratório da Ilha Plum. Da Ilha Plum. E que o Erich Traub foi um dos caras que desenvolveu estudos lá. Não, mas espera. Mas é muito pesado a gente falar que é um laboratório princípios nazistas. Então, mas a gente sabe que muita coisa científica que foi construída foi com base em estudo nazista. Ah, sim. 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 Eu não A diria que ele princípio, foi sim. projetado por nazistas. Não diria que foi isso. Mas que teve influência, que teve gente que era nazista e que se usou estudos nazistas em algumas coisas que foram feitas lá, e isso eu acho que não é absurdo, não. Ah, sim, depois da Segunda Guerra, tudo pra frente. Virou terra de ninguém. Chega junto aí, vamos lá. Vamos Tanto esquecer Não o vai é- passado. pagar mais.
Tanto é que, pelo menos onde eu achei a pesquisa, fala que já desde a década de 50 já existia experimentos que se fazia na Ilha Plum, que era de armas biológicas, estudos com animais, né? E assim, com o objetivo de estudar doenças ou realmente criar uma arma para poder usar para ataques em guerras, essas coisas assim. Então, Então, desde a década de 50 tem isso. o que eu achei, né, vou pegar aqui minha colinha, mas o que eu achei que foi assim, que desde 1929, né, os Estados Unidos, ele não tinha, por exemplo, um surto de febre aftosa, que é uma doença que é extremamente contagiosa, né, e poderia causar, sei lá, bilhões de dólares de perdas, assim, econômicas, né? Porque os animais de fazenda infectados teriam que ser abatidos, certo? Todo mundo sabe que isso acontece, e acontece com recorrência, assim, né? E aí, com isso, para evitar esse perigo de alguma coisa acontecer depois de 1929, né? Depois de muita discussão, levou o Congresso americano a autorizar o Departamento de Agricultura a criar um laboratório para combater esse tipo de doenças na década de 1950. E deveria ter uma condição importante para que isso fosse possível, né? E essa condição seria de que a instalação tinha que ser localizada em uma ilha para reduzir os perigos de patógenos ou animais infectados escaparem, espalhando doenças por fazendas e até mesmo entre humanos, de acordo com uma cartilha que foi liberada no ano de 1956. E aí, nisso, a Ilha Plum é onde se enquadrava para poder construir esse tipo de laboratório para poder combater esses tipos de doença. Foi isso que eu achei. A Ilha Plum, ela foi comprada, né, pelo governo dos Estados Unidos. Ela era uma propriedade particular antes. E aí as teorias da conspiração já começam sobre quem eram os antigos proprietários da ilha, porque essa informação é bem difícil de achar, né? Tanto que você encontra todo tipo de informação, desde que era uma herança que a pessoa morreu e não tinha ninguém da família e o governo pegou, até histórias ligando a ilha à família Rockefeller, né? Já quem começa a colocar Illuminatis aí na história fala que era da família Rockefeller, mas eu não consegui achar nada oficial, nada documental sobre isso, então nem vou trazer muito esse ponto aí. Mas se vocês procurarem em fóruns ou em até documentários que falam sobre Ilha Plum, não tem muitos em português. Mas os que tem falando sobre, eles trazem isso. Que não é muito claro quem era o antigo proprietário antes do governo comprar. O governo tá vendendo a Ilha Plum, né? Ela tá à venda hoje. Tem ali até na internet, se vocês tiverem curiosidade de procurar, tá à venda mesmo, uma propriedade lá pra vender. Ela tá à venda, mas assim, como que eu posso dizer para vocês? Ela fica toda hora nesse vai e volta, entendeu? Uma hora tá à venda, aí os caras desistem de vender, depois coloca a venda ela de novo. Enfim, uma coisa que eu também achei interessante na minha pesquisa é que quando você vai pesquisar Ilha Plum, sempre aparecem também coisas assim, tipo de viagem, entendeu? Pra você ir pra lá, essas coisas, né? Mas, gente, só que assim, deixa eu falar pra vocês um detalhe. Na Ilha Plum mesmo, não é recomendado, né? O governo dos Estados Unidos não, inclusive até barra, né? Não quer que se construa hotéis, resorts, essas coisas assim, né? Já que é uma ilha, né? Poderia atrair turistas, mas eles não querem isso justamente por causa dessa base que tem lá, né? Esse centro de estudos, e eles acham que é um local, assim, tipo, muito perigoso, entendeu? Porque ali está se lidando com diversos tipos de vírus, enfim, diversos tipos de estudos, né? Inclusive, até se suspeitam que alguns vírus saíram de lá, desse laboratório, como, por exemplo, no que a gente até estava falando no começo, mas acho que a gente pode até citar também agora, que é o vírus
que causa a doença de Lyme, né? Que é aquela doença, não sei se vocês já ouviram falar, que é do carrapato estrela. Então, tipo, essa doença começou ali, naquela região, acham-se, né, que foi naquela região, porque a Ilha Plan fica muito próximo de Connecticut, que é um outro local dos Estados Unidos, e na época, ali na década de 70, mais ou menos, apareceu-se 29 crianças que estavam contaminadas, né, com essa doença, essa doença causada por esse carrapato. E aí depois isso foi se espalhando. E aí como deu esse pico muito alto, foram fazer uma análise e chegaram à conclusão que poderia esse vírus ter escapado da Ilha Plum. A teoria da conspiração é que ele escapou de lá. E assim, né, começou a aparecer lá na cidade, a cidade de Connecticut chama Old Lyme, né? Então por isso que ficou doença de Lyme, né, o nome. E aí no começo eles não sabiam muito bem o que era, né? As crianças começaram a apresentar sintomas de psicose, febre, uma coisa assim muito louca que ninguém nunca tinha visto. E no começo eles estavam bem perdidos em relação ao que poderia, né, causar isso, e só depois de muitos anos eles chegaram à conclusão que era o carrapato. E assim, a Ilha Plum está a uns 40 quilômetros de distância, não é uma distância absurda. Então, se tivesse acontecido isso, de carrapatos terem escapado, tem até uma teoria de que pássaros poderiam ter trazido os carrapatos da Ilha Plum para Connecticut. Não seria absurdo dizer que veio de lá. E aí é que liga com a teoria da conspiração de que o Eric Traub participou de algum estudo na Ilha Plum. Porque lembra que a gente comentou no começo que a marca registrada de um dos projetos dele de contaminação era com carrapatos. Então, tem até histórias aí que durante o nazismo, alguns desafetos do governo recebiam coisas infectadas ou com carrapatos, né, para que eles contraíssem a doença e morressem. Então tem essa teoria da conspiração por isso, de que o Eric Traub estaria por trás desses estudos envolvendo carrapatos e que foi... Aí tem as duas linhas, uma que eles escaparam, que os carrapatos acabaram escapando, e segundo que foi proposital, que foi algo para testar na população como a doença ia se comportar. Né, e se você for lá no nosso episódio lá do Paperclip, da operação, você vai saber que tem muitas histórias dentro dos Estados Unidos, principalmente, de que o controle populacional, assim, que eles fazem em relação a algumas doenças, realmente existiu nessa época. Então, não é improvável que isso realmente tenha acontecido. Não né? é Isso improvável. é o que mais me assusta, porque... Bom, para começar, não sei se todo mundo aqui sabe, mas ali em Nova York, né, ali existe um conglomerado de ilhas, né, é um arquipélago ali, tem várias ilhas. Eu acho que são uns 40 ilhas, se não me engano, pequenas, né? A gente conhece as principais, né? Manhattan, enfim, New Jersey, você conhece as principais, mas existem essas pequenas ilhas, como a Ilha Plum, por exemplo, que é um lugar estratégico. Ponto 1. É um lugar estratégico, porque é um lugar que é facilmente militarizado. Mais um ponto que as meninas levantaram. É muito perto de Connecticut. Se a gente pegar o raio, então 40 quilômetros, então realmente é muito factível de que algum pássaro tenha levado esse carrapato de algum momento. E já saíram documentos, né, de que exatamente nessa época, que foi ali, né, entre a época de 60 e 70, que realmente eles estavam estudando um patógeno que era muito semelhante ao da doença de Lyme, no centro de pesquisa de Plum. Então tudo leva a crer que realmente isso pode ser muito factível, né? Muito factível, principalmente se a gente pegar em todas as outras teorias que envolvem essa época também. Exato, isso que... quem acredita nessa teoria da conspiração, até de que foi proposital, né, de que os carrapatos foram lançados para fazer um teste, se baseia muito no projeto SHAD, né, que a gente pode falar sobre ele em um outro episódio, mas no SHAD, o que aconteceu? Eles usaram armas químicas em soldados dos Estados Unidos para testar como eles iam se comportar.
E isso tá documentado, foi real, né? Então, existiu mesmo o Projeto Shadow, não é teoria da conspiração. Então, eles testaram realmente armas químicas, claro, sem o conhecimento de quem estava participando dos testes, né? E Nossa, até hoje não uau. se sabe quantas pessoas morreram ou quantas pessoas ficaram com sequelas por esse tipo de teste. Então, se eles tiveram coragem de fazer isso com os próprios soldados do exército americano, por que não testaria na população? É o que os teóricos da conspiração dizem. E a Ilha Plum, existe uma escala de segurança de laboratórios que lidam com agentes biológicos, né? E nos Estados Unidos, essa escala vai até o 4. A Ilha Plum era um laboratório de nível 3, né? E já teve no passado algumas outras situações de patógenos escaparem. Acho que foi em 78 que teve uma situação que escapou uma doença que afetou o gado da Ilha Plum. A teoria oficial é que eles conseguiram conter, que era aquela doença pé e boca, né? Que ataca gado, mas pode atacar seres humanos também, né? E aí eles tiveram que sacrificar várias cabeças de gado. A versão oficial é de que eles conseguiram conter, que não saiu nada ali da ilha, mas já teve um incidente de segurança no passado. E tem registros de greves de funcionários da Ilha Plum por mais segurança nas instalações. Né? Isso também não é teoria da conspiração, as greves são documentadas, realmente aconteceram. Né? Então, os próprios funcionários reconheciam que existiam problemas de segurança naquela instalação, apesar de ser uma instalação aí de nível 3, que já é apenas um nível abaixo do nível máximo. Eu tenho as minhas suspeitas, principalmente agora com o coronavírus aí. Tá cada vez mais em voga, estão cada vez descobrindo mais laboratórios de testes de patógenos, né? E a probabilidade de escape é gigantesca. Tem que ser sincera. A probabilidade de escape é gigantesca, gente. É humano. Não tem como não fazer. E aí você vai perguntar pra mim assim, mas precisa investigar, né? Porque assim, precisa. Porque em teoria, precisa ter um centro de que a gente tenha um controle dessas doenças para estudar o comportamento delas, para que possivelmente, se ocorresse uma pandemia, nós tivéssemos em tempo recorde as vacinas. Como aconteceu agora. Fica aí, só tira suas próprias conclusões. Não tô falando nada. Tira suas próprias conclusões. Mas é importante por conta disso. Porque imagina o seguinte: a gente tem uma crise mundial de alimentação, e por grande parte dessa é uma crise agropecuária, porque não se tem espaço suficiente para cultivar carne suficiente para consumo humanitário, tá? Porque a população está crescendo num nível exponencial e não tem área possível para poder gerar e produzir gado para poder alimentar tudo isso de pessoas. Sim. E realmente a preocupação de ter um controle de doenças agropecuárias é gigantesca justamente por causa disso, né? Imagina que a gente tenha um crescimento populacional nos próximos anos e por alguma aventura exista alguma doença, como foi no caso, acho que foi de 2001, aqui no Reino Unido. Isso. 2001, teve um surto de febre aftosa aqui no Reino Unido, e aí o país teve que sacrificar muito gado e teve um prejuízo de 10 bilhões de dólares, segundo a BBC. Então, assim, é muito dinheiro e a gente precisa ter essas curas em tempo hábil suficiente para que não aconteçam essas perdas gigantescas, né? Então, sim, a gente precisa ter esses laboratórios para esses tipos de controle. Até aí é o que a gente sabe da parte ética, né? Porque a gente tem parte também da parte antiética, que a gente nunca vai saber. E um ponto que preocupa também é a transparência que se tem sobre os estudos que são conduzidos nesses lugares. É um estudo antigo, eu achei um de 2007, não sei se existe um mais atualizado, talvez tenha. Mas em 2007, eles mapearam 113 laboratórios nos Estados Unidos, espalhados pelo país, lidando com esse tipo de pesquisa.
e todos eles se recusavam a abrir que tipo de patógenos eles tinham lá e que tipo de pesquisas eles estavam conduzindo. Teoricamente, até pelas leis dos Estados Unidos, deveria existir uma transparência quanto a isso, mas na época lá, 2007, o governo dos Estados Unidos deu uma certa anistia para esses laboratórios conduzirem esses estudos com um pouco mais de sigilo. Então, se em 2007 eles eram 113, muito provável que hoje eles sejam mais. Né? E aí, não saber exatamente o que está sendo conduzido ali é um risco. A Ilha Plan, inclusive, isso é um ponto que é interessante falar. Em 2000 um pouco depois dos atentados de 11 de setembro, eles fizeram algumas operações, né? Como todo mundo sabe, no Oriente Médio, para tentar desmontar o Talibã. E entre alguns documentos que eles localizaram com o Talibã de possíveis alvos terroristas, estava a Ilha Plan. Né? Então, você vê que até é reconhecida a importância desse tipo de local para segurança, porque estava na lista do Talibã como um dos potenciais lugares, perto de Nova York, então não está longe de um grande centro populacional, e guarda ali vai saber o que, né, lá dentro. Então, eu lembro você falando de 2001, que foi o ano do atentado, eu cheguei a ler que naquela época, em 2001, logo depois do atentado, não sei se vocês se recordam, né, quer dizer, que vocês se recordam assim, quem tem a idade próxima a nós, que estavam enviando cartas para as pessoas nos Estados Unidos com aquele vírus chamado antrax. E suspeita-se que o antrax saiu da Ilha Plan. Mas, enfim, são suspeitas, são teorias, né? E tem as questões da Ilha Plan também, sobre supostas criaturas, né, que chegaram no litoral. Sim. Que foi aí que começou a acender muito aí o debate do que tem lá, né? Se é realmente só pesquisa para gado, como eles dizem que é. Porque em 2008, uma mulher de 26 anos estava ali no litoral, né, próxima a Long Island, né, tem a área de praia ali, e ela estava com algumas amigas e elas acharam uma criatura na praia, que foi trazida pelo mar. Só que era uma criatura muito diferente. A gente vai colocar a foto pra vocês. Mas era uma criatura bem diferente, tanto que algumas pessoas falavam que era uma tartaruga, outras falavam que não era uma tartaruga, que era um guaxinim. Assim, porque tinha características muito, muito diferentes. Né? Ou que era uma mistura de cachorro com guaxinim também. Que poderia ser um animal híbrido, mas ninguém sabia direito o que era aquilo. E essa criatura foi recolhida e ninguém nunca mais ouviu falar nesse assunto, nem deram uma satisfação do que ela era, do que ela não era. E essa criatura ficou conhecida como o monstro de Montauk. Né? E quem se lembra, a gente falou do projeto Montauk aqui, que também fica em Nova York, que também tinha N questões aí de experimentos com pessoas. E aí reacendeu a discussão do que eles estão fazendo lá. Será que eles estão criando seres híbridos, né? Diferente do que eles falam. Isso mesmo. Também tem um outro caso que é muito estranho, né? Que ocorreu também na Ilha Plan, pelo menos é o que se data, né? E é por isso que vem também aquela ligação de que a ilha teria sido projetada pelos nazistas. Que é que em janeiro do ano de 2010, foi encontrado ali no litoral da Ilha Plan. Não é bem da Ilha Plan, é nas praias vizinhas ali, próximos à Ilha Plan. Um homem, né, que ele tinha uma aparência, assim, afro-americana, porém, ele foi encontrado de uma forma muito estranha. Como que seria estranho? Os braços dele não seriam, assim, normais, né, entre aspas, seriam braços muito alongados, e que também teria 5 furos aqui no crânio, além de uma cicatriz que, como se tivesse feito uma cirurgia cerebral nele. Então, isso, né, reacendeu de que na Ilha Plan não faria somente testes com animais, mas também testes com humanos.
o teste de doenças, essas coisas assim, dos vírus e tal, porque foi algo assim que eles encontraram, que acharam muito estranho, e aí também eles, as pessoas que encontraram deduziram que poderia ter mais pessoas também sendo utilizadas ali para experimentos, né? E também não teve muitas explicações depois disso sobre quem era essa pessoa, de onde ela veio. E ela tinha essa aparência mesmo, né? Tá, se falou dos braços. Tem lugares que falam que os dedos também eram muito longos, que não eram dedos humanos, né? Tinham uma estrutura que não era humana. E ao longo desse tempo tem mais uma aparição de animais também. Mais ou menos nessa época, de 2010, 2011, mais animais que foram parar ali na costa e com essas mesmas características estranhas, né? Parecendo ser uma mistura de vários bichos em um só. Então aí ficou muito forte isso né, do que eles estão fazendo lá. Porque se você olhar até na internet, tem materiais do governo sobre a Ilha Plum. Teoricamente é isso, é um centro de estudos para preservar, né, preservar os animais necessários para agropecuária, né, para ser um estudo de segurança, né, mas não estudos genéticos, não fala nada sobre isso de estudos genéticos, nem sobre eventualmente ter alguns patógenos ali que saiam disso, né, de doenças que afetem o gado. Então, vale lembrar que muitos estudos, né, nazi, muitos deles também eram estudos sobre humanos híbridos. Eles já publicaram, não, né, mas estudaram a possibilidade de híbridos surgirem. Então, isso ainda me pega um pouco, assim, porque é aquilo que eu falei, até onde vai a ética, né, até onde você pode usar a ética, porque a gente realmente não sabe, né. Mas em relação à Ilha Plum em si, ela é uma ilha que ela abriga, né, o único banco de vacinas de febre aftosa da América do Norte, então ela tem mais 60 cepas sobre a doença. E além disso, se algum animal no mundo inteiro fica doente, desenvolve lesões ou suspeitas, né, de possíveis sinais da doença ou de outras doenças, né, amostras do tecido são enviadas para a Ilha Plum para análise. E fica aqui também uma observação de que, tecnicamente, o laboratório ele vai fechar até 2023, né? Mas ele vai ser gradualmente substituído pelo National Bio and Agro Defense Facility, um projeto de custo de mais ou menos 1,25 bilhão de dólares em construção em Kansas. E essa instalação vai ser bem maior do que a Ilha Plum e vai realizar mais estudos simultaneamente com um nível de laboratório nível 4, o que significa que poderá estudar doenças de animais com potencial de serem transmitidas a humanos. E será a primeira instalação de grandes animais capaz de tal pesquisa dentro da América. Então, bem interessante do qual isso vai tá tendo, né, essa proporção de alagamento, sabe? Sim, só que o problema de ser lá no Kansas é justamente porque a região ali que é Manhattan é um polo de criação de gado. Exato. Então, um laboratório sendo construído lá, ainda mais de nível 4, se vaza algum vírus de lá, contamina esse gado, já era, né? Contamina uma população inteira que vai consumir carne bovina, enfim, carne suína, essas coisas. A escolha do Kansas foi bem polêmica na época, quando eles foram fazer essa mudança aí do laboratório. E aí envolve N interesses, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar até uma petição do governo de Nova York que não queria que a Ilha Plum saísse de lá de jeito nenhum. Porque aí envolve, claro, subsídios que o governo manda para a cidade, envolve empregos que são criados na cidade, no laboratório, Exato. né? Então a questão não é só segurança 100%, né? Mas a escolha foi meio criticada na época, tanto porque Kansas também tem uma população grande, né? Então vai continuar perto de um centro populacional denso, então se tiver alguma coisa errada, muita gente está envolvida.
Mas aí a justificativa que eles deram foi tanto de ser um local propício para a criação de gado, então teoricamente facilita os estudos, e tem a Universidade do Kansas também, que já conduz alguns estudos, né, com afinidade com o propósito do laboratório. Então, teoricamente, né, você teria mais pessoas técnicas e qualificadas para trabalhar no laboratório quando ele abrisse. E Em tem teoria. um plano na internet, né, do Departamento de Segurança norte-americano para a transição das atividades da Ilha Plum. Então, o que eles falam é que vai ter toda uma desinfecção no local, né, que vai ter toda uma preparação ali antes da ilha poder realmente passar para uma outra, né, para uma outra instalação, para um outro proprietário, enfim. Mas é bem controverso isso. Muita gente fala, né, sobre essa transição aí pro Kansas, até que ponto isso é seguro ou não é. E aí vem a questão até do aumento de segurança, né? Que foi pro nível 3 pro nível 4. Será que isso teve a ver com as criaturas que acabaram indo parar lá na costa, né? Que não tava, então, 100% seguro. Então é melhor levar para um outro lugar e vamos começar tudo do zero, né? Pois é. Fica aí a deixa, né? Eu sei que é assustador esse negócio dessa ilha Plum, pra falar a verdade. Eu comecei a ver, assim, eu achei as fotos que eu vi dos seres lá, do monstro de Montauk, por exemplo, eu achei muito real, pra falar a verdade. Não acho que é uma teoria. Não parece, né? Foi noticiado em vários jornais da época. Você encontra reportagens, assim, nos jornais locais sobre isso. Assim, se foi alguma coisa falsa, foi algo bem feito, porque realmente Nossa, muito repercutiu. bem feito. Repercutiu e foi uma das coisas que levantou a discussão mesmo sobre segurança de laboratórios nos Estados Unidos, o que eles estavam fazendo, ter transparência. E não é só os Estados Unidos que fazem isso, né? Se você for pesquisar, praticamente todos os países têm centros desses, então o Brasil também tem. É aquilo que eu falei, precisa ter justamente porque a pesquisa precisa andar, né? Assim como as doenças também avançam, a pesquisa em cima da doença também tem que avançar. Sim. E precisa de um laboratório desse. Essa é sempre a pergunta que cerca a nós todos. O problema principal é confiar na ética. Confiar que aquele laboratório, que aquele centro de pesquisa está seguindo os parâmetros éticos para conduzir a pesquisa. Né? E isso vale para qualquer tipo de pesquisa, seja ela biológica, seja ela na área de matemática, sei lá, por exemplo. Você está confiando que aquele instituto está sendo ético o suficiente para poder demonstrar um estudo de qualidade. Então, é realmente complicado. Tudo que depende do fator humano é difícil, né? Porque é Exato. influenciado por N decisões, é influenciado por visibilidade, por questão política. E não adianta Por a gente dinheiro, ser... por dinheiro. E não adianta a gente ser hipócrita de achar que, não, porque não tem experimento em pessoas. Claro que tem. A gente já trouxe aqui aquele caso do experimento de sífilis, né? Que foi conduzido com pessoas. O projeto SHAD foi conduzido por pessoas. E foram projetos que ficaram em sigilo ou considerados como teoria da conspiração por 20, 30, 40 anos. Então, talvez muitas coisas hoje que estejam acontecendo, a gente só vai saber daqui 50 anos que aconteceram e que eram reais, né? Exato. E talvez pior, né? Do que a gente imagina. Talvez Ilha Plum seja um desses, né? Que daqui 50 anos tem lá os arquivos abertos e aí vai descobrir o que realmente acontecia, né? Sim. Então é isso, gente. A ideia hoje era comentar um pouquinho com vocês sobre Ilha Plum. A gente vai colocar as imagens, os vídeos da época para vocês verem. Eu achei bem interessante, né? Não tem muito material em português sobre Ilha Plum, né? Quando vocês vão pesquisar, não tem muita coisa. Mas eu acho que é um assunto legal e que faz a gente refletir sobre como isso funciona aqui também, né? Porque pouco se fala também como isso funciona no Brasil, né? Então acho que levanta questionamentos interessantes. Perfeito. Esses episódios sobre projetos são os meus preferidos. E esse mês tem muito
Tem muitas coisas interessantes que vão sair nos próximos episódios. Então, preparem-se. Vejo vocês lá. Tchau. Bem, gente, o episódio de hoje foi bem interessante. Como a Paty falou, a Ilha Plan a gente não encontra tanto material em português, né? Mas, assim, veio de conhecimento para vocês, né? Realmente a gente tem que analisar mesmo em relação a esses pontos de como que as pesquisas são conduzidas, se realmente tem seriedade, tem ética nessas conduções, porque eu acho muito complicado e até assustador, igual a gente imagina, fazer seres humanos híbridos. Qual a intenção disso? Para mim não faz muito sentido, sabe? E também a questão de estudar vírus para o quê? Para parar o crescimento populacional? É complicado. Será que, igual eu vi mesmo na pesquisa, dizem que também que tem certos vírus, igual o vírus da sífilis, que pode ter saído da Ilha Plan também. Então fica aí a deixa, né, para vocês pensarem. E, bem, se um dia vocês quiserem ser cientistas, façam as coisas corretamente e com transparência. É isso aí. Beijos a todos e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Mas arriscado? Claro que é. Sempre é e sempre foi. Sempre foi e sempre será. É. Sempre é, sempre foi, é maravilhoso.